Eu vou estragar sua infância. No começo de Frozen, a família da Elsa prendia ela no quarto pra proteger ela. Mas por que o reino tem tanto medo dos poderes da Elsa? Porque alguns anos antes, a princesa do reino vizinho tinha sido sequestrada por causa dos poderes dela. Sim, a Rapunzel. Mas como a gente sabe que esses dois reinos são vizinhos? Se você prestar atenção no começo de Frozen, a Rapunzel e o Flynn foram na coroação da Elsa. Eles, inclusive, estão com a mesma roupa do final de Enrolados. Então uma coisa aconteceu logo depois da outra. Isso faz sentido olhando pra idade das princesas. A Rapunzel tem 18 anos, porque o sonho dela era ver as lanternas quando ela fizesse 18. A Elsa tem 21, porque é a idade que ela precisava ter pra ser coroada. Isso significa que quando a Rapunzel foi sequestrada logo depois de nascer, a Elsa tinha 3 anos. Quando a Elsa descobriu o poder dela, mais ou menos aos 5 anos de idade, o reino com certeza já sabia do que tinha acontecido com a Rapunzel. E tomou todos os cuidados pra que a mesma coisa não acontecesse com a Elsa. Pérolas de crianças. Essa mãe tava tentando aproveitar a vista no teleférico quando a sua filha disse isso. Mãe, imagina se a gente cair. Olha que praia linda. Não vai cair. Para de pensar o pior. Tá bom. Porra! Mentiu, não mentiu. A reação dessa menina a tomar vacina... Ai, porra! É o que todo mundo queria falar. Tentaram assustar essa menina com uma música de terror, mas ao invés disso... Essa criança que falou pra mãe cheirar a mão dela... Cheira minha mão? O que foi? Eu coloquei minha mão no cu. A inocência. E como não falar do gênio que inventou o dia do cabelo maluco? Muito obrigada por isso. É sério. Perguntaram pra ela qual sorvete ela queria e a resposta foi... Tem de farinha? E por fim, essa menina que ou vai ser enfermeira ou vai ser humorista. Que dodói que tem aí? Dura. Esse é o país mais pobre do mundo. Lá, o salário médio de um trabalhador é R$990 por ano, cerca de R$82 por mês. Isso pra quem tem sorte de ter um emprego, porque lá, 1 a cada 3 pessoas estão desempregadas. E as pessoas sustentam famílias de até 8 pessoas com esse salário. O país é tão pobre que não é incomum ver pessoas desmaiando na rua por pura desnutrição. As pessoas que têm casas vivem em condições complicadas. Elas precisam cozinhar, viver, dormir, fazer as suas necessidades no mesmo cômodo. Aqui, se você tem uma bicicleta, você já é considerado rico porque pode trabalhar com ela. E a maior parte dessas pessoas são fazendeiros que entregam comida por R$5 o dia. As crianças vão pra escola andando, em caminhadas que podem durar 2 horas todos os dias. Quem não tem mochila guarda os seus livros embaixo das suas camisetas. Só 7% das pessoas têm acesso à eletricidade. E o salário do presidente é R$21 mil por mês. Coisas nojentas que atores tiveram que fazer pra papéis. Sabe essa cena de Harry Potter em que eles estavam fazendo um banquete com muita comida? Eles precisaram gravar essa cena várias vezes e cada vez que eles gravavam, eles não podiam ficar substituindo a comida, porque senão ia ficar tudo diferente. Por isso, a comida começou a apodrecer na mesa. A situação ficou tão ruim que os atores falaram que eles conseguiam sentir o cheiro da comida podre até antes de entrar no estúdio. Mas aí depois eles começaram a usar comida falsa. Graças a Deus. No filme O Estranho Vampiro, tem uma cena em que o personagem do Nicolas Cage come uma barata viva. E acredite ou não, ele realmente comeu uma barata de verdade na cena. Ele disse que a equipe de cenografia apareceu com algumas baratas enroladas no papel higiênico pra ele escolher qual ele preferiria comer. Em Jogos Vorazes tem uma cena em que a Katniss precisa comer um peixe cru. Pra isso, a Jennifer Lawrence realmente comeu alguns peixes crus na vida real. E ela disse que o gosto era tão ruim quanto o cheiro. Jeitos insanos que crianças ganharam dinheiro na escola. Nessa escola, todo mundo odiava educação física, porque toda aula era só correr em volta da quadra. E esse menino um dia quebrou o braço e não precisou fazer essa aula por 1 mês, até o dia que ele melhorou. Mas quando o médico tirou o gesso, ele resolveu ficar com ele e alugar ele por R$50 um mês, pra quem não quisesse fazer educação física. Até o dia que todos os alunos tinham quebrado o braço. E o diretor descobriu. Outra escola entregava um pacote de vegetais pros alunos todo dia. Se eles comessem e entregassem a sacola vazia, ganhavam 1 ponto. Só que ninguém queria comer. Então esse menino começou a cobrar R$1 pra comer o dos colegas e entregar o pacote vazio pra eles. E funcionou. Ele ganhava R$30 por dia fazendo isso. Até o dia que começaram a sentir um cheiro muito ruim da biblioteca. E descobriram que ele não tava comendo os vegetais. E sim, escondendo eles atrás de uma estante. Humanos com mutações raras. Deepak Paswan nasceu com 8 membros por causa de um gêmeo parasita durante a gravidez. Mas recentemente passou por uma cirurgia que retirou seus membros extra. Runa Begum, uma menina indiana, tinha uma condição que fazia líquido se acumular na sua cabeça, fazendo seu crânio ter o dobro do tamanho normal. E infelizmente ela faleceu antes de conseguir fazer uma cirurgia. Muhammad Khalil nasceu com gigantismo somente nas mãos, fazendo elas terem 5 vezes o tamanho normal. Mas recentemente ele fez uma cirurgia que normalizou o tamanho delas. Gary Turner, um artista do Reino Unido, consegue esticar sua pele e fazer ela ter mais de 15 centímetros. E isso permite que ele faça umas acrobacias bem legais.
Essa aqui é a Vera Fang, que nasceu com os pés virados pra trás, mas conseguiu aprender a caminhar perfeitamente. E por fim, a Madame Jean tinha uma pinta anormalmente grande na testa, que cresceu tanto que se tornou um chifre de 25 centímetros. Como os filmes são sem efeitos especiais? Em Piratas do Caribe, na cena em que o Orlando Bloom e o Johnny Depp lutam contra tubarões em um barco, não tinha literalmente nenhuma água na cena. O filme John Wick é cheio de cenas com muita ação, mas a maioria delas também é feita com tela verde. Sim, incluindo a perseguição de moto. E falando em Keanu Reeves, ele não é tão flexível quanto parece. Desculpa estragar sua infância, mas a cena de Matrix em que ele se curva pra desviar das balas foi feita com vários cabos segurando o corpo dele no lugar. Já a luta final de Vingadores Ultimato é bem menos intensa nos bastidores, porque é tudo computação gráfica. Ah, e sabe o Thanos? Ele é assim durante as filmagens. Em Jurassic World, a maioria dos dinossauros são só atores usando roupas cinzas, e isso faz algumas cenas serem bem engraçadas. E por último, em Missão Impossível, o Tom Cruise não tá escalando o prédio mais alto do mundo de verdade. Mentira, ele tá sim. O cara é maluco. Crianças que inventaram coisas incríveis. Rich Sahai, de 11 anos, estava mergulhando com seu pai, quando pensou que seria muito legal conseguir conversar com ele embaixo d'água. E quando ele foi pra casa, inventou o walkie-talkie, um dispositivo que permite que as pessoas conversem a 5 metros de distância, incluindo mergulhadores. E ele fez tanto sucesso que foi comprado por várias empresas. Aos 15 anos, o Chester Greenwood estava patinando no gelo e sentiu muito frio nas orelhas. Ele então pegou um arame e pediu pra sua avó colocar pele de castor dos dois lados. E assim ele inventou os protetores auriculares, usados até hoje. E o design foi precursor dos fones de ouvido. E por fim, o Hartman, de 13 anos, estava brincando com a sua irmã e percebeu que todas as velas que ela tinha tinham cheiros muito femininos. E assim, ele teve a ideia de criar velas com aromas como bacon, grama recém-cortada, terra e pólvora. E deu certo, que foi vendido por um bom dinheiro. Ele imprimiu uma cópia da sua cara, mas isso salvou a sua vida. O Marcos estava na faculdade, trabalhava numa empresa. E quando chegou no trabalho um dia, encontrou vários policiais. Foi quando o seu chefe falou que alguém tinha roubado $10.000 que ele tinha escondido no escritório. E que as únicas pessoas que tinham acesso ao escritório eram ele e o seu colega Lucas. Mas o chefe tinha certeza que não tinha sido o Lucas, porque eles eram amigos de infância. O chefe sabia que tinham entrado lá às 10h30, por causa do sensor de movimento. E apesar de o Marcos estar na biblioteca nesse horário, ele não tinha como provar. Só que na hora que a polícia ia levar ele pro interrogatório, ele lembrou de uma coisa e pediu pra polícia ir com ele pra biblioteca. Foi quando ele mostrou a impressora e que tinha uma impressão feita na conta dele bem na hora do roubo. E clicou no arquivo, mostrando que era uma exata cópia da sua cara, que ele tinha feito pra zoar com os amigos, provando assim a sua inocência. Quando eles estavam gravando Star Wars, a Carrie Fisher experimentou a roupa de Princesa Leia pela primeira vez. O George Lucas olhou pra ela e falou: "Você não pode usar sutiã com essa roupa." Ela então perguntou o motivo e ele disse: "Não existe roupa de baixo no espaço." Eu fico dividido entre achar o comprometimento legal e achar ele um tarado. Toy Story 2 quase foi deletado. A gente ficou extremamente perto de o filme nunca existir. Uma pessoa da equipe apagou 90% do filme de todos os computadores sem querer, incluindo as cópias de segurança. E o único motivo pelo qual a gente tem esse filme hoje é que tinha uma mulher de licença maternidade. E por causa disso ela tinha uma cópia do filme em casa. Literalmente salvou todo mundo. Pro filme Titanic, quando a Kate descobriu que ela precisaria ficar lá perto do Leonardo DiCaprio, ela ficou com muito medo de ficar ansiosa. Então, pra isso não acontecer, no dia que eles se conheceram, ela mostrou tudo pra ele. Viva o cinema! Músicas que têm histórias bizarras por trás. Essa música se chama Dance with the Devil, do Immortal Technique, traduzindo Dança com o Diabo. E essa música é considerada uma das mais bizarras da história do hip hop. Ela conta a história de um menino chamado Billy. Ele cresceu num bairro pobre com muita criminalidade e tinha vontade de fazer parte desses grupos. E para ganhar o respeito dessas pessoas, ele precisava cometer alguns crimes bem graves. Depois de algum tempo fazendo isso, os gangsters resolveram testar para ver o quão sério ele estava levando a vida de crime. E fizeram um teste final para ver se ele poderia fazer parte do grupo. Eles então fizeram ele cometer um crime horrível, que eu obviamente não posso falar no vídeo. E mais tarde na música é revelado que a mulher para quem ele fez esse crime é a própria mãe dele. Pensa no pior crime que dá pra cometer? Provavelmente é esse aí. E no final da música, o Immortal Technique fala que essa história é real, porque ele estava lá e ajudou o Billy a fazer o que ele fez. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina viralizou depilando a parte da frente do cabelo, e essa resolveu imitar. Só que ela esqueceu de cortar o cabelo antes de fazer isso, e a cera ficou tão grossa que quebrou na hora de puxar. Ai, já ela fez uma maquiagem colorida que interagia com luzes de LED. Só que pra tirar, a maquiagem manchou. Ela lavava o rosto, mas as tintas não se mexiam, e ela andou com a cara colorida por alguns dias. Essa dança da Tate McRae ficou muito famosa e as pessoas começaram a tentar imitar, mas esqueceram que pra dar certo precisava ser flexível. Por
Por fim, um chá chamado kombucha viralizou. E essa menina resolveu fazer pra experimentar. Mas quando ela tomou, o resultado foi um pouco complicado. Crimes resolvidos pelo Google Maps. Um criminoso italiano fugiu da prisão e viveu escondido na Espanha por 20 anos, até um carro do Google Maps pegar ele comprando vegetais do lado de fora de uma loja. Ele foi preso. Uma família em Oklahoma teve a sua casa roubada sem nenhuma pista, mas 3 anos depois encontraram os criminosos fugindo no Google Street View. Um homem dos Estados Unidos sumiu em 1997 e só foi encontrado em 2019, quando uma pessoa encontrou seu carro submerso num lago, em uma imagem de satélite do Google Earth. O homem da Inglaterra foi pego roubando mais de 500 bicicletas, quando uma imagem aérea revelou um estoque gigantesco delas no seu quintal. O Google Maps também dedurou 16 mil piscinas em Atenas, que estavam sendo escondidas pelos seus donos para não pagarem impostos. E por fim, um homem em Edimburgo foi pego atacando o outro com um machado em plena luz do dia, o que iniciou uma investigação policial. Mas no fim era só uma pegadinha.